Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco aqui pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Se não for inscrito, já se inscreve aí, como eu falo sempre, toda semana tem conteúdo. Lembrando que tem um chat, rolando aqui embaixo. Então, vou apresentar para vocês o meu convidado de hoje e a gente vai poder interagir aí com vocês aqui no chat e conversar mais, vocês poderem falar, né, se vocês já o conheciam, enfim, certo? Bom, recadinhos dados. Gente, no episódio de hoje, que tá para lá de especial, com muita honra, eu recebo ele, que é natural do Rio de Janeiro, militante político, é técnico e engenheiro eletrônico, aposentado pelo INPE, onde trabalhou desde 1976. Ele que é atuante no Fórum CIT, participou e organizou a fundação do SINDI-CT, onde foi diretor desde sua fundação, menos em um mandato, e hoje é o atual presidente. Pai de uma filha musicista e é músico por hobby, e faz parte de uma banda que toca Beatles e muito mais. E ele vai contar tudo pra gente aqui. Bom, sem mais delongas, Fernando Moraes, seja muito bem-vindo. Meire, muito obrigado pelas palavras. Eu agradeço e me coloco totalmente à disposição de você e do seu programa para podermos conversar com o seu público, que é um público muito bacana. Já avaliamos muito bem isso aí. Que demais! Nossa, muito feliz, né? Assim, já aproveitar para agradecer, gente. O Fernando, né? Né, o presidente do SINDI-CT, que é, né, quem viabiliza esse projeto, né, desse programa aqui. Então, é isso, né? Fomentando as artes, as culturas, os movimentos sociais e populares. E a gente vai contar bastante coisas aqui para vocês. Então, já vai conversando com a gente aí no chat. Ô, Fernando, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco para a gente, né? Como que você veio parar em São José? Você que é carioca, né? Enfim, para a gente começar, como que você chegou aqui em São José dos Campos? Bem, eu nasci no Rio de Janeiro, nasci lá em Copacabana, morava numa favela. Não adianta, é favela e é mesmo, e com muito orgulho. Ali na Rua Santa Clara, no final da Rua Santa Clara. Fiquei lá até os 14, 15 anos. O meu pai, observando que a violência no Rio estava muito complicada, e ele, por ter nascido e se criado na cidade de Resende, já no estado do Rio, 150 quilômetros para dentro, ele nos levou, mudou com a família para Resende, onde ele já tinha até um início de casa, concluiu a casa, nós ajudamos a construir, ajudamos mesmo, trabalhando, e fiquei morando lá. Lá eu estudei, fiz o ginásio, na época ginásio, eu não me lembro mais o nome que dão para esse tipo de formação escolar, mas terminei o ginásio e depois vim para a ETEP. Lembrando que eu era um especialista em ser reprovado, né? Porque eu morava no Sério? Rio de Janeiro. É um milagre muito interessante. Eu, com 11 anos, entrei no início do ginásio, lá no Rio de Janeiro. Ora, no Rio de Janeiro, eu morava num lugar, ali em Botafogo, estudava num lugar, e que passava um bonde, vocês não sabem o que é bonde, mas eu sei, é uma coisa interessante. E que parava o bonde lá no campo do Flamengo, e eu era flamenguista. Não dava outra. Era aula em cima de aula matada. E pegava o bonde, ia para Para ver lá, o Flamengo. para ver o Flamengo treinar, sabe? Então matava. Aí levei pau, meu pai me mudou para outra escola, do outro lado de Botafogo, legal. Só que ali perto ficava o campo do Botafogo. Reprovação do mesmo jeito, reprovado novamente. Então a paixão É, era o futebol, né? a paixão da criança, 10, 11, 12 anos, é futebol, embora eu não jogue coisa nenhuma. Aí nós nos mudamos, fomos para Resende, lá eu passei, depois fui reprovado também, mais 2 reprovações, ou seja, eu tive 4 reprovações, e isso atrasou a minha evolução
profissional. Mas é bom que eu cheguei maduro onde eu tinha que chegar. E estando em Resende, prestei o serviço militar obrigatório, vou deixar claro, obrigatório. De lá, é obrigatório, serviço militar é obrigatório. É Ou você faz, obrigatório. ou você faz, ou você faz. Ou então eles te dispensam porque por você ou ter um padrinho, ou por você ter uma deficiência, ou estar por excesso. Pois bem, aí eu fui para a ETEP, fiz os 3 anos da ETEP aqui em São José dos Campos, morando. Cheguei aqui em São José dos Campos sem absolutamente nada. Eu tinha a roupa do corpo, e algum dinheirinho. Veio para estudar E mesmo. vim para ajudar na ETEP, porque eu não sabia nem como é que era. Eu estava acostumado com o quartel, acabei de sair do quartel. Eu saí do quartel, vim para a ETEP, pensei que era alojamento, tudo de graça, casa, comida, roupa, nada disso. Aí eu tive que voltar correndo para Resende, pegar um kit de sobrevivência e algum dinheiro com a minha mãe, coitada, que nós não tínhamos muito dinheiro. Mas aí fiz a ETEP, daqui eu continuei, trabalhei por aqui, fui trabalhar no INPE, trabalhando no INPE, eu comecei a fazer a faculdade de engenharia, fui para a ETEP, um ano na ETEP de aula, voltei para o INPE e nunca mais saí de São José dos Campos. Eu tenho mais tempo de São José dos Campos do que Rio, estado do Rio. É um Então cidadão fiquei. joseense. É o que se poderia chamar de cidadão joseense, né? Igual a minerada que está aí, né? Os mineiros, tudo vieram de Minas, estão tudo aí, né? Então, tudo São aí. cidadãos joseenses, embora eles não perdem a raiz mineira, como eu também não perco a raiz do Rio de Janeiro ou de Resende, que é uma cidade que eu gosto muito. E foi assim que eu vim parar aqui. Casei, criei filhos, fui trabalhar no INPE, entrei no sindicato, e etc, etc. Estou aqui ficando velho com muita tranquilidade. Que demais, né? E inspirando muitas pessoas também, né? É importante Que você assim falar sobre seja. isso. Que demais. E você é militante político desde sempre, né? E trabalhou por todos esses anos, né? Quase uma vida inteira no INPE. Foi daí que nasceu esse desejo de criar o Sindi-CT? Como que foi o processo? Conta um pouco pra gente do processo da criação do Sindi-CT. Antecedendo, em 1972, nós fizemos uma chapa para o Grêmio da ETEP, o GEDOM, e ganhamos. E lá tinha um pessoal muito cabeça feita, o Ivo, o Pota, são cabeça, o Dair, cara muito bons do terceiro ano, muito engajados politicamente, uma consciência magnífica, e eles nos apadrinharam, eu, o Hermano, o Haroldo e outros que formamos a chapa da turma que estava entrando. E tinha uma militância política muito boa. Algumas coisas aconteciam na ETEP, morávamos em alojamento, era um problema social, tinha a Vila Ema, querendo namorar uma garota da Vila Ema, mas nós não tínhamos nada, mas era um estudante duro. Então foi criando essa consciência de diretor, vice-presidente do Grêmio Estudantil da ETEP, movimentar, fazer coisas e assim, fazer passeata, fazer coisas assim. E depois fui parar na faculdade de engenharia. Na faculdade de engenharia, tivemos alguns entreveros lá com a direção, o tal do Gargione, que era autoritário e queria modular o dinheiro da engenharia para outras coisas, outros cursos. E nós fazíamos barulho, chegamos a parar lá em Caçapava para conversar com o pessoal fardado, como se nós fôssemos comunistas, só porque nós reclamamos dos professores, tinha professor que faltava em aula, professor que dava nota sem saber para quê. Eu, por exemplo, eu tirei um 10. O cara era tão ruim que me deu um 10. Um professor para me dar 10 tem que estar bêbado. Me deu um 10. Daí ele disparou tudo. O outro, um bom aluno, tirou uma nota muito baixa. Aí fomos reclamar do aluno, da verba. Aí fizemos uma paralisação na faculdade de engenharia, para tudo, para tudo. No fim vem a cartinha para chamar a gente lá para Caçapava para ter uma conversa, mas era só bate-papo assim para conhecer. E aí ficamos. E eu passei a militar junto com o pessoal do que hoje é o PSTU, que era Convergência Socialista, um pessoal muito bom de luta. São Muito bom. muito bons, são aguerridos mesmo. Tem um bom número no, no PSOL, tem um bom número de pessoas iguais a eles no PSOL, e como também no PT. E esse pessoal fazia militância mesmo nos sindicatos metalúrgicos. Eleição, porta de fábrica, eu acompanhava, pegava carona e ia fazer escola lá com eles, né? E aí pichar muro, fazer
colocar cartazes, pichar seria colocar cartazes Sim. do movimento. E isso foi crescendo. E eu já estava dentro do INPE, eu era estudante da engenharia, estava no primeiro, segundo ano, tinha uma amiga minha muito militante, Irene, uma japonesa muito boa de briga, e a gente conduzia isso aí. Aí foi nos envolvendo. Num determinado momento lá no INPE, sentimos a necessidade para 86, 87, 1986, 1987. Você não era nascida, você não Estava se lembra disso? nascendo em 86. É mesmo, é mesmo. Eu estava nessa brigaiada. Lá, já dentro do INPE, já era engenheiro recém-formado, militando nessas coisas. Aí criamos lá uma associação dos funcionários do INPE, para poder brigar com os interesses, pelos interesses dos servidores. Tudo bem, fizemos isso. Mas, num determinado momento, dois caras que faziam parte dessa comissão roeram a corda, vacilaram, foram lá sozinhos conversar com a direção, era o Halp, foi conversar com o diretor Halp e tentar fazer acordo, aí que foi o caos. Aí, com a Constituição, 1988, a Constituição soberana, a Constituição cidadã, permitia que o servidor público pudesse fazer sindicato. E nisso aí nós nos organizamos. Tínhamos vários que começaram a correr. Eu, o Tude, o Edson, já falecido, o Elias Naoto, tinha um japonesinho também, que eu esqueci, César, parece que o nome dele era César. Começamos a eu reunia o pessoal, chamava o pessoal, achava lugar, e começamos. Vamos buscar cópia de estatuto de associações, sindicatos, construímos, arrecadava dinheiro de dá 50, dá 10, dá 20. O dinheiro era outro, né? Era o Sim. cruzado, aquele dinheiro horrível que a gente tinha. Aí construímos o estatuto, fizemos um estatuto e chamamos para uma assembleia de criação que foi no Sindicato dos Metalúrgicos. O Sindicato dos Metalúrgicos é nosso padrinho, tá? Que isso Olha que fique interessante. muito bem claro. Nosso padrinho é o Sindicato dos Metalúrgicos. Carro de som, ajudar a rodar material, e assim foi. Nós não tínhamos sede, não tínhamos nada, só vontade. Fizemos a assembleia de fundação, eu fiz a secretaria, fiz a ata e tal, e ali eu fiquei como secretário. Colocamos o Sérgio Rossim, que hoje é o meu vice, ficou como presidente por um ano, e daí para frente o sindicato foi tocando pelas pernas próprias, e hoje nós somos o que somos. Mas agradecemos muito aos metalúrgicos. Obrigado, Toninho, obrigado, Toquinho, obrigado, Mancha, obrigado, Gradela, e muitos outros que nos apadrinharam. Agradecemos muito a esses caras. Interessante, né? E isso que você está dizendo reforça muito, né? Esse momento que a gente tem vivido de falar mais sobre a coletividade, a importância disso, né? Uma coisa que vocês já estavam lá atrás fazendo, né? O quanto isso é importante nessa representatividade mesmo, né? Mostrar que só assim, só se Sim. unindo, porque essa é a briga, essa é a luta sindical, né? É o coletivo lutando por melhorias para o coletivo, né? Basicamente é isso. É, E falando, inclusive, sobre o SINDICT ainda. Eu queria que você falasse isso, até porque muitas pessoas me perguntam, Fernando, o que que é o SINDICT, né? Esse sindicato é do quê? Muitas pessoas que às vezes são leigas, às vezes acham que sindicato é tudo a mesma coisa, a gente sabe que a gente está falando de categorias, a gente está falando, né? Enfim, queria que você falasse um pouco o que que o SINDICT representa, inclusive, para a cidade de São José dos Campos, para o Vale do Paraíba e, por que não dizer, para o Brasil, né? Fala um pouco para gente disso. é, vamos fazer um histórico de outras coisas. Primeiro, o DCTA. O DCTA foi o primeiro instituto ou centro, departamento de ciência e tecnologia aqui em São José dos Campos e no Vale do Paraíba. E do DCTA, um dia surgiu um grupo chamado GOCNAI, Grupo de Atividades Nacionais Espaciais, que virou CNAE, Centro Nacional de Atividades Espaciais, que daí surgiu o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Do DCTA, o DCTA é o pai, o dono, o criador da Embraer, por exemplo, do motor a álcool, da urna eletrônica e muito mais coisas. E o INPE, gerado dentro do CTA, deu no que deu. É um grande instituto hoje de pesquisa, é um instituto civil. E do INPE surgiu as cabeças e os procedimentos que também geraram o CEMADEM, tá? Pessoas que estão lá, tudo de trabalhos feitos no INPE, de doutorados feitos no INPE, ou seja, um gerando o outro, ou seja, o CEMADEM é neto do CTA. Isso aí não tem a dúvida. Então, nós criamos esse sindicato.
Esse sindicato tem por finalidade estatutária e de consciência defender os interesses dos servidores sindicalizados, dos servidores no geral, servidores do INPE, servidores do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira, a AEB. Defender os interesses dele. Defender também estas instituições. Porque não adianta defender só o servidor se a instituição está ruim. Verdade. A instituição tem que estar forte. Hoje mesmo, conversando no DCTA com o brigadeiro lá do IAE, nós deixamos claro, nós estamos indo para Brasília e vamos defender algumas coisas muito importantes para os institutos, que são verbas, que são bolsas, que são concursos, novos concursos, criação de cargos para esses institutos que eles estão definhando. Estão em agonia há uns 10, 12, 15, 18 anos. Isso vem ao longo dos tempos. É um projeto e que não depende de governo. Tanto é que nós defendemos que a CIT não pode ser política de governo. Tem que ser política de Estado. Tudo definido pela Constituição. O que faz e os recursos. Aí entra um presidente, sai um, entra outro, não vai mexer, vai seguir aquela linha. Pode conseguir um programa, um projeto, mas a linha é aquela. Então, o que o SINDICT faz é defender os servidores, as instituições e a ciência e tecnologia no Brasil. Por exemplo, nós tivemos a semana retrasada na SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Tivemos lá e fizemos um grande painel, um stand muito bacana, para divulgar para os jovens a ciência e a tecnologia. No caso, era a Amazônia, que era o tema da SBPC. Foi feita essa divulgação. A semana que vem, nós vamos estar lá em Brasília, na 5ª Conferência Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai ser uma demonstração muito grande do que está e para onde vai a ciência. E nós estamos lá e temos representação. E falamos com ministros, no plural. Falamos e pedimos e encostamos também no presidente da República atual, porque o anterior não dava para falar com ele. Só se eu tivesse, como é que chama, jet ski, ou participasse de motociata e podia chegar lá com a camisa verde e amarela. Aí seria. Mas esse eu posso chegar, naquela multidão que quer falar, abraçar, cumprimentar. A gente chega, faz o pedido, ele ouve e fala, eu vou ver, eu vou providenciar, eu vou tentar. É assim que funciona. Então, nós estamos nessa luta o tempo todo, pela ciência, pelos bolsistas, pelo nível de educação. Tudo isso nós fazemos enquanto SINDICT. E agimos também, depois se você quiser desenvolver esse tema, na área social e cultural. Se você quiser, eu posso falar. Vamos falar muito disso, mas ainda sobre essa questão da ciência e tecnologia, que é tão importante, tão fundamental, e sem ela nem estaríamos aqui, né, batendo esse papo agora, né? Então, enfim, precisamos e utilizamos, né, da ciência e da tecnologia todos os dias. Aí tem o fórum, né, de ciência e tecnologia, né? E que aí você é atuante nesse fórum também, né? E o SINDICT é atuante nesse fórum. Fala um pouco desse fórum também pra gente. É o seguinte, há 33 anos atrás, o Fórum de CIT, entidades, sindicatos, associações, tinham problemas iguais. Todas representavam trabalhadores de ciência e tecnologia. E começamos a conversar. Eu até não estava nessa época, ainda não participava. Quem participava era o Chico Conde, uma pessoa magnífica. Chico Conde já foi presidente do sindicato por 2 mandatos e meio. Uma pessoa muito bacana. O Amândio, outro diretor, eles iam lá para o Rio de Janeiro e se encontravam com o pessoal lá e estruturaram uma organização que se chamou Fórum de Ciência e Tecnologia, onde as entidades mandam seus representantes, esses 2, 3 representantes fazem as argumentações, defesas, colocam pontos de vista e fazem as lutas conjuntas. Então, o fórum é um aglomerado de entidades sindicais de representação dos trabalhadores de ciência e tecnologia que têm o mesmo objetivo comum, defender a ciência e tecnologia do Brasil, dentro do governo federal, claro. Mas quando acontece fora também do governo federal, a gente vai, acompanha, apoia a luta, financia, ajuda. E o fórum tem uma organização. O fórum, ele não é uma pessoa
reconhecida como pessoa jurídica. O fórum, na verdade, é um fórum somente, onde pessoas debatem. Sim. Mas tem uma respeitabilidade muito grande. Ministros convocam o fórum de CIT assina acordos com o governo. Uma coisa meio doida, mas é. Porque quem representa o trabalhador é o representante do trabalhador. Sim. E quem diz quem representa é o trabalhador. Não vai ser porque tem ou não tem uma carta sindical que a pessoa, que aquela entidade não pode representar. Ela pode representar porque ela tem o mandato do servidor. O servidor, o trabalhador, falou: você me representa, vai lá. É isso. Então o fórum faz isso. E o SINDICT, por ser um sindicato atualmente muito, mas muito bem estruturado, muito bem organizado e com algum recurso, faz o trabalho de secretaria. O Fórum de CIT não tem secretário. Não tem secretário. Ele tem a entidade que é a secretaria. E eu, no momento, faço os trabalhos da secretaria do Fórum. Eu não sou o secretário, eu canso de dizer. Nós somos a secretaria executiva. E, às vezes, nós somos a secretaria executada, porque é tanta coisa em cima que parece que nós estamos sendo executados. Então, o SINDICT faz a secretaria do fórum, faz os trabalhos mais complicados, tem um pouco mais de recurso, pode se deslocar mais para Brasília, pode financiar alguma coisa a mais. E é isso que nós fazemos. E essa representatividade é muito forte. Inclusive, nós estamos voltando de atividades em Brasília. Por exemplo, no dia 26 de julho, nós tivemos a reunião de negociação com o Ministério da Gestão, Inovação e Serviço Público, o MGI, discutir a questão de salário dos servidores da ciência e tecnologia, que inclui servidores do INPE, CTA, CEMADEM e AEB. E também estamos retornando, agora mais recente, da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde os problemas da ciência e tecnologia são discutidos a nível nacional, com a presença de ministros, secretários e até do presidente da República, tá? que compareceram e deram todo o apoio para essa conferência. Então, esse trabalho também é o que nós fazemos. Nós nos expomos a um desgaste físico, às vezes até emocional, mas é o jogo e é assim que a banda toca. Necessário, né? Necessário, porque alguém tem que estar, né, na trincheira, né, lutando, né? Não tem É, muito o que fazer, né, Fernando? não é nem na trincheira, é no corpo a corpo, No viu? corpo a corpo. No corpo a corpo. É isso. Gente, aproveitar e dar um recadinho para vocês. A gente vai falar agora, a gente vai entrar na pauta que nós precisamos entrar, falar um pouco de cultura, falar um pouco sobre o SINDICT da Cultura. Mas eu queria lembrar vocês que estão do outro lado da telinha, que vocês se conectam conosco aqui pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Se você não for inscrito, tá perdendo seu tempo, já se inscreve aí. Custa R$ 0 e você ainda ajuda a gente a continuar aqui fomentando as artes, as culturas, os movimentos sociais populares que são importantes para o nosso bem viver, certo? Então, e lembrando também que acabando aqui, o link do SINDICT está na descrição, tudo na descrição, a produção está deixando na descrição, então vocês podem se conectar para saber mais, né? Porque aqui a gente está dando uma pincelada em todo esse movimento, essa movimentação que é tão necessária para os nossos trabalhadores, né? Mas lá vocês podem acompanhar no nosso canal do YouTube, também no nosso Instagram, Facebook. Então, bora lá depois se conectar conosco. Lembrando que tá rolando um chat aqui embaixo. Aí fala pra gente, vocês já sabiam que esse era o papel do SINDICT, né? Vocês já conhecia, já tinha ideia? E, bom, recado dado, bora falar de cultura, né? É, Ótimo. falando sobre arte, fala pra gente o que o SINDICT na cultura representa para o SINDICT, né? Na sua visão, e qual a importância da comunicação popular e da cultura acessível para os trabalhadores. Bem, a cultura ela é fundamental para um país. É fundamental para um país, para uma região, para uma comunidade. Tem comunidade que tem um perfil de cultura muito forte e que precisa ser trabalhada entre eles e expandida para fora daquela comunidade, para mostrar a identidade maior que eles têm. Nós, do SINDICT, de longa data, entendemos isso
E, a partir de um certo momento, nós começamos a criar atividades de cultura. Em termos de programa, como o seu programa, que é uma continuação de um outro programa que tinha anterior, mas que não houve nem interrupções, nós procuramos estimular, mas principalmente deixar a organização por conta de quem está mais mergulhado na cultura, como é o seu caso. Você faz a agenda, discute, obviamente, com a nossa diretora de comunicação, a Laís, você conversa com ela, porque ela tem que saber, mas você tem todo o espaço que necessita. E nós temos a certeza que precisamos estimular mais ainda a cultura. E, baseado nisso, durante algum tempo, nós tínhamos estimulado atividades culturais fora dessa telinha, atividades de rua, Sim. como o César Pop, por exemplo, era um deles. Teve mais uns 2 ou 3 grupos que sempre a gente dava um apoio, mas com uma reestruturação tanto da Fundação Cultural quanto no sindicato, isso ficou um pouco mais distante, o que é lamentável. Mas nós estamos sempre dispostos. E para o sindicato é importante, como eu falei, porque a cultura é importante para um país, para uma sociedade, para uma comunidade e para o próprio indivíduo, a realização dele na cultura. Com certeza. Até uma ferramenta aí de manutenção da nossa saúde mental, né? Porque a gente já trabalha tanto, tá sempre correndo, né? Tem tantos embates, então eu acho que de fato é importante para que as pessoas tenham acesso e também tenham acesso, né? A cultura também é uma memória, né, de um povo. Então, sem essa memória, quem somos nós, né? Então, de fato, muito importante. E assim, é incrível que em diversos lugares, esses tempos atrás mesmo, eu fui fazer um show em Caçapava, e aí pessoal, aí do nada, assim, tô vendo lá o pessoal vindo com umas apostilas, umas coisas assim, que foram fornecidas, alguns livros que foram fornecidos pelo CT e tal. Eu falei, aí perguntei pra Valéria, né, pessoal, lá falei, aí elas falaram, não, o CT sempre apoiando a gente, muito parceiro e tal. Então, vários lugares, né, assim, que eu atuo, sempre as pessoas estão falando, e eu acho que isso é muito importante, e fica aí o recado para outros sindicatos também, que possam fazer isso. Assim, acho que, ainda que seja, é um trabalho de formiguinha, né, mas um pouquinho que cada um fizer, né, vira uma coisa grande, e é isso, né, a gente consegue valorizar mais, inclusive a nossa cultura aqui regional, né. E aí, falando sobre isso também, sobre cultura regional, e falando sobre arte, né, você, cara, no meio de tanta demanda, você ainda é músico, integra uma banda, é violonista, guitarrista, contrabaixista. Fala um pouco de como conciliar tudo isso, né? E a música e a arte, o que que representa para você, Fernando? Bem, é o seguinte, quando eu estava em Resende, eu estudava, só estudava, né? E junto com mais um ou outro colega, começamos a querer aprender violão, começamos a aprendemos o tal de autodidata, de Sim. ouvido, tudo isso. Esse diploma, né, de autodidata ou músico de ouvido. E lá nós, em 1968, 69, formamos uma banda, tocávamos os dinossauros, que na época não era dinossauro, mas eram Led Zeppelin, Rolling Stones, um pouco de Beatles, Creedence e outras bandas. A gente tocava, fazia bailes e tudo mais. Enganávamos o povo, né? Como diz o Milton Nascimento, não se importando se quem pagou quis ouvir, né? Mas a gente tocava, a gente ia para a guerra ali, tocava, recebia o dinheirinho do final, e inclusive me ajudou muito a pagar a ETEP quando eu fiz o curso técnico, porque lá tinha alimentação, livro, apostila, tal, roupa. De vez em quando a gente usava as roupas também. Então, desde aquela época eu já tocava, mas num determinado momento aqui, eu me dediquei mais ao violão, MPB, tocar uma. Eu não sou nenhum virtuoso, eu sou aquele músico, como diz uma amiga minha, um músico, uma plantinha que fica ali no canto, uma samambaia. Só um músico samambaia. Pega ali e fica tocando, tal. Não tem aquele brilho, aquele fulgor. Só um músico samambaia, dá para levar. Levo minhas músicas de MPB, um pouco de Raul, Rita Lee, um Chico, João Bosco, eu gosto muito de João Bosco. Gonzaguinha, que é um cara que mais entendia da dor da mulher, um grande poeta, e outros mais. E depois disso, lá no INPE começou um burburinho, tinha um pessoal que tocou uma vez, eu gostei, me aproximei, e aí me enfiei no grupo
e formamos uma banda. Já tinha alguma coisa incipiente, mas nós demos um corpo, uma banda que toca Beatles. Porque tinha um colega nosso, tem ainda um colega, já está um pouco afastado, que conhecia muito de Beatles, e ele cantava, tal, a gente acompanhava, mas depois ele saiu e nós continuamos. E aí nós demos uma formação bem específica. São 4 pessoas, às vezes 5 para uma pessoa auxiliar alguma coisa, mas somos 4, os 4 cantam mal, mas cantam. E tocamos, toca uma hora no INPE, já tocamos em alguns outros lugares, tocamos nos eventos no ITA, tocamos em alguns lugares. É que nós não temos muito tempo. Um é professor no ITA, do INPE, dá aula no ITA, outro trabalha na Embraer e também orienta trabalhos de mestrado, doutorado. Então, o tempo é curto. Mas nós fazemos isso sempre que nós podemos. Agora mesmo estamos para voltar a ensaiar, para ver se a gente dá um gás aí maior. E nos preparamos para o meio do segundo semestre fazer algumas apresentações. Agora, fazer isso é uma grande economia. Sabe por quê economia? Porque se a gente brinca lá de... a gente economiza. Economiza sabe onde? Na terapia, no psiquiatra e na psicóloga. A gente sai de lá de alma lavada, tranquilo, mesmo que o som não está tão bom assim, mas a gente fez o que fez, se esforçou, continua se esforçando, vamos melhorar, e é assim que nós vamos. Isso é muito importante. Para os outros músicos também. Eu tenho uma filha que ela se formou em música, ela é musicista, porque o homem que toca é músico e a mulher que toca é musicista. Ela se formou em piano, estudou 14, 16 anos piano em São Paulo e estudou também, fez composição e regência na Unesp. E montou ópera, agora está na Alemanha. Mas ela toca violino, piano e agora toca a vida dela lá na Alemanha com o marido e o filho. E está lá, está dando aula. Então, isso é uma... Eu vejo que quando ela se envolve mais com a música, nas atividades, que ela dá aula em 2 ou 3 conservatórios, ela fica mais tranquila. A conversa que ela tem com pai e mãe, aquela conversa de longe, dos problemas, elas ficam coisas muito mais doces. Tá? É como se ela tivesse feito uma grande terapia e depois da terapia saiu aliviada, está recarregada as baterias por 1 semana, 2. Isso é a música. Como é também, eu vejo aí, pintura, dança de rua. Isso que é a coisa mais linda que é dança de rua. Isso é uma coisa de louco. Eu fico morrendo de inveja. Eu também. É. Só de ver aquilo me dá dor nas costas. Também. Ai, mas que demais, assim. Aí eu te perguntei, né, qual é a importância da arte para você. Acho que tudo isso que você falou e que a gente já conversou aqui sintetiza, né, a importância da arte na sua vida. Tanto é que volta e meia a arte tá te rondando aí, né? Inclusive com a tua filha, né? Inclusive com a É, banda, com as pessoas no INPE, que acabou se conectando aí através da música, né? E desde antes também. Então, eu acho que é isso, né? A arte só tem benefício, né? Para todos nós, né? Acho que demais. Eu sou grata. e só para encerrar, é, o meu filho, por exemplo, ele formou-se em educação física, mas o que ele gosta é dança. É O que ele mesmo. gosta é de dança. Ele, inclusive, apresentou coisas de dança lá em Rio Claro. E eu tenho uma família que muito me iluminou e ainda me ilumina, a família Pereira. Mãe, 3 filhas e um filho. Dona Terezinha, magnífica. A filha mais velha, Maria Clara Tatá, muito, muito envolvida em artes. Você precisa um dia conversar com Quero. a Maria Clara Tatá. Havia a Tina Pereira, muito mergulhada em música, Falei, musicista. falei com ela, a Titina, né? Não, Tina, você falou com a Tina. Titina, mas eu, Falei com a eu falo Titina. da Tina, que é Hum, irmã da Titina. E tinha um irmão, Roberto, também faleceu, que era muito ligado à arte na parte de dança. Ele era um especialista, tem ainda muitos livros publicados.
E tem a Titina Pereira, que toca na noite, canta muito bem. Então, eu estive sempre muito próximo deles e isso também me ajudou muito, né? A dona Terezinha, que coisa magnífica. Ai. Bem, quem está se beneficiando dela é Deus, porque ela está lá no céu. Total. É. Ai, que demais. Fernando, quero te agradecer muito. Antes da gente encerrar, só queria que você falasse pra gente projetos futuros aí do SINDCT, quem quiser, né, conhecer mais o trabalho, é só estar ali conectado mesmo através das redes sociais para saber um pouco mais também, que as meninas estão sempre colocando coisas bacanas ali também, né? Para as pessoas saberem, tem o site também, né? Enfim, fala aí dos projetos futuros, como é que tá aí, né? E, inclusive, você já falou do Fernando Músico, né? Que vai voltar e agora ensaiar também. Então, em breve a gente vai É, poder ver show. eu não digo show, mas apresentação, né? Agora precisa sobrar tempo, porque, É, como eu disse, nós estamos com uma série de demandas. reuniões de negociação em Brasília, acabamos de sair de várias, vão ter outras pela frente, já tem agendamento para as próximas semanas, então sobra muito pouco tempo, mas que nós vamos, nós vamos. E para o sindicato, o que é que nós temos de projetos? Crescer, estimular mais os nossos veículos de comunicação, seja na área de ciência, que tem um programa específico para ciência, um programa de arte, queremos fazer outros programas que acessem o público tanto do CTA, INPE, CEMADEM, AEB, o público ligado à ciência e tecnologia, mas que também pegue o público principalmente dessa cidade, que muita gente dessa cidade não sabe o que é INPE, não sabe o que é DCTA. Né? Então, nós Exatamente. temos esse foco, né? Ampliar os nossos mecanismos de comunicação. Esse é um dos focos. Que demais, que demais. Seguimos acompanhando então, gente. Vocês vão poder ficar sabendo mais aqui por aqui também. A gente vai estar sempre falando sobre isso. Eu quero te agradecer demais por abrir sua agenda. Eu sei que tem tanta demanda aí, né? Mas obrigada por vir conversar com a gente, contar um pouco aí da sua trajetória, né? E da importância desse sindicato, né? Que, enfim, tanto para a arte, para a cultura, mas sobretudo aí também, né, para a ciência, para a tecnologia aí da nossa cidade, nossa região, do nosso país, né? Então, desejar aí vida longa aí os trabalhos. E obrigada de coração. Eu que agradeço a você, ao pessoal que toca o seu programa, ao pessoal que faz a edição e tudo mais, os cards, e principalmente ao seu público que assiste, que apoia você e incentiva. Isso é muito importante para você e para o nosso sindicato. E para a cultura dessa cidade, que é uma cidade, na minha opinião, fraca ainda em cultura. Precisamos avançar. É isso. Gente, esse foi mais um episódio aqui do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando, né, para fazer esse movimento de fortalecimento, né? Como eu sempre falo aqui, arte independente depende muito, né? Então a gente conta com vocês. Não esqueça de compartilhar esse programa com outras pessoas que você acha que é importante também. Eu vejo vocês no próximo episódio e te vejo em breve, Fernando. Muito obrigada. Satisfação.